Olá, queridos. Como estão vocês nesta noite de 11 de setembro? Eita, hoje é 11 de setembro, né? 11 de setembro foi a data das Torres Gêmeas, não foi isso? Eu tava lá no TikTok e aí dei uma pausinha lá e falei pra entrar um pouquinho no Instagram. Conversar um pouquinho com a galerinha de lá. O tema do TikTok hoje e das últimas lives tem sido sobre bloqueios mentais, emocionais, espirituais, porque as pessoas usam muito o tarô para prever tendências de acontecimento, para ver futuro. Só que o tarô, ele não é uma ferramenta para ver futuro. Ele é uma ferramenta de espelhamento do subconsciente. Ou seja, ele é muito útil para o autoconhecimento e para a verificação de bloqueios, de travas, pontos fortes, pontos fracos, enfim, autoconhecimento de forma geral. Só que as pessoas utilizam o tarô principalmente para prever tendências, o que não é algo muito saudável. E por que as pessoas fazem isso? Por conta de suas inseguranças sobre suas decisões, por conta da dificuldade de vislumbrar o resultado das suas ações, por conta de uma inquietação da mente. E aí foi um outro ponto que tratamos, inquietação da mente. A maioria das pessoas, na verdade, todas as pessoas com as quais eu já conversei na minha vida, relatam, tanto pessoas que eu conversei no aspecto pessoal, como terapeuta, elas relatam uma mente inquieta, uma mente tagarela. E eu não sei como é que vocês conseguem passar uma vida inteira com uma mente perturbada. Há muitos anos atrás, eu tive essa mente tagarela, essa mente inquieta. Mas já de vários anos atrás para cá, a minha mente é muito silenciosa. Estar em mim mesma é muito prazeroso. E eu acredito que é por isso que as pessoas, de uma forma geral, se sentem tão bem, tranquilas na minha presença, porque internamente eu tenho esse ambiente tranquilo, que provavelmente irradia no meu campo e vocês percebem, vocês sentem. Enquanto que a maioria das pessoas tem inúmeras vozes na própria mente, não consegue descansar a mente. Essa é uma das principais queixas em todos os métodos terapêuticos que eu atendo, seja na massagem, no método IRC, no tarô. A mente tagarela. E de onde vem essa mente tagarela? De onde vem essas inúmeras vozes da cabeça de vocês? De onde vem esses inúmeros pensamentos? Parece até que você é uma pessoa e dentro de você moram outras pessoas que você não controla. De tanta confusão, de tanto barulho que tem aí dentro, não é mesmo? De onde vem tudo isso? Tudo isso vem... Gente, desculpem. Eu estou bem melhor da tosse, mas eu ainda estou com a tosse. Tudo isso vem justamente dos bloqueios, de crenças conflituosas. Aquela pessoa que pensa, eu quero me conectar profundamente com alguém, mas eu não quero me relacionar. Como é que você se conecta profundamente com alguém sem se relacionar? São crenças conflitantes. Esse tumulto interno vem também de memórias mal processadas. Coisas que foram vividas e que não foram adequadamente processadas, que não foram entendidas, que você não encontrou ainda um sentido para tudo isso. Então, essas crenças conflitantes, essas memórias mal processadas, trazem esse conflito interno, trazem essa confusão mental. E tudo isso provoca fadiga, dificuldade de concentração, falta de foco, ansiedade, insônia, problemas psicossomáticos, atitudes impulsivas,
dificuldade de gerenciar o próprio comportamento. E dessa forma, a pessoa termina por si mesma bloqueando, travando e atrasando a própria vida. Porque ela não consegue direcionar toda a energia dela, todo o pensamento, todas as ações, com foco naquele objetivo que ela deseja alcançar. Ela está dispersa, desintegrada. E a função de todas as terapias é essa reintegração das partes, é fazer com que mente e coração e comportamento estejam alinhados, integrados. É contribuir para essa unidade interna, para que o indivíduo seja de fato um e não várias partes fragmentadas. Um outro tema que tratamos no TikTok hoje foi a questão da comunicação. Como não se sabe mais ouvir. Mas não é ouvir a palavra que a pessoa está falando, é que ouvir, quem tem o ouvido aberto ouve, mas não se compreende. Hoje em dia, a gente fala azul, a pessoa entende proparoxítona, porque ela não está presente naquele momento, realmente observando a pessoa, não está com os sentidos abertos, mas está voltada para dentro, para essa confusão interna, projetando o que tem em si no outro, interpretando o que a outra pessoa está falando com base no que ela tem dentro. E isso não é comunicação. Isso é patologia psíquica, é projeção. Então, muita gente hoje tem dificuldade de se relacionar porque não está se relacionando com a pessoa, mas está se relacionando com os próprios medos, com as próprias sombras, com os padrões de relacionamento que cultivou ao longo da vida. Outra coisa, não dá para concentrar com essa gata no visu. Então a gente vê também pessoas que nem fazem questão, que nem têm vontade, que não estão nem aí para se desenvolverem um pouquinho, mas que acha legal, bonito, divertido viver a si mesmo, viver como animais, no superficial, olhando para apenas a aparência e associando o tempo inteiro tudo apenas com questões sexuais, o que mostra que a pessoa tem essa energia sexual em si mal resolvida e aí projeta no outro o tempo inteiro. Então existe um caos instalado na sociedade hoje. O Brasil é o país mais ansioso e depressivo do mundo. Além disso, vemos um crescente aumento do número da violência contra a mulher. Vemos também pessoas, cada vez mais mulheres entrando em celibato e os homens cada vez mais agressivos contra as mulheres. E todo mundo, no fundo, querendo se relacionar, querendo se conectar. Só que não estão sabendo fazer isso porque não estão olhando para o outro. Para a gente se conectar, a gente precisa olhar para o outro, não apenas para si mesmo. E não consegue olhar para o outro porque dentro está esse inferno, por conta das questões mal processadas. E estão achando tudo normal. O que chega a ser engraçado. Se achar normal chegar numa live onde a gente está falando de um assunto sério e chamar a pessoa de gata, se achar normal chegar numa live e ficar passando inúmeras mensagens, como aconteceu lá no TikTok. Jesus é a salvação, Jesus é a salvação, Jesus é a salvação, invadindo o espaço do outro. Se achar normal estar se relacionando com uma pessoa apenas para satisfazer a si mesmo.
sem se preocupar se aquela conexão está sendo boa para o outro também. Se achar normal estar falando azul e você está entendendo proparoxítona e está falando que a culpa é minha. Se achar normal que você está infeliz, você não está conseguindo dormir bem, você está barrigudo, você está insistindo quando eu estou falando uma situação e o cara que o Johnny Bigode 60, você é uma gata, acha normal isso. Onde é uma falta de educação, onde é uma falta de interpretação da realidade, uma distorção cognitiva, uma falta de posicionamento, uma falta de respeito com o momento, com o ambiente, com a pessoa. Então, por que isso está acontecendo hoje? As pessoas falam muito das redes sociais. Porque as redes sociais estão atrapalhando o relacionamento. As redes sociais estão tornando as pessoas assim assado. Mas, poxa, não é você que governa a si mesmo? É a rede social que governa você? Você é gente ou você é um objeto para ser manipulado? Você é um indivíduo com uma identidade formada com consciência? Outro ponto aqui, consciência. Todo mundo tem consciência, mas todo mundo usa. O cara que já me chamou de gata 1000 vezes aqui na live, com certeza ele não está usando a consciência, ele está usando o instinto. Porque essa live está tendo um objetivo. E está bem longe de se falar de beleza, de paquera ou de qualquer coisa assim. Então, todas as terapias, todos os métodos de autoconhecimento também que não são catalogados como terapias, como análise comportamental, coaching e outras técnicas, elas têm como objetivo ajudar a trazer a pessoa para si e ajudar a ampliar essa consciência. Imagina que uma pessoa barriguda, uma pessoa que tem uma barriga muito grande, é uma pessoa que não consegue governar a si mesmo. Porque como é que ele chegou naquele ponto? Alimentação inadequada, falta de atividade física. Então a pessoa está se suicidando pela boca. Se a pessoa está fazendo mal a si mesma, significa dizer que ela é ignorante, no sentido de faltar conhecimento, e que ela não tem força e consciência suficiente para gerenciar a própria ação, para gerenciar o próprio apetite, para gerenciar a própria conduta. Vocês sabem que é mais fácil, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e verificou-se que é mais fácil a pessoa ficar milionária do que ficar tanquinho. Porque para ficar milionária, geralmente você tem uma ação empresarial, uma profissão, uma atividade profissional, e você tem ali pessoas trabalhando junto com você. Não depende exclusivamente de você. Mas para você ter uma barriguinha sequinha, depende exclusivamente de você. Porque você tem que ir para a esteira. Você tem que seguir a dieta. Você tem que dormir bem. É tudo 100% seu comportamento. Então, por isso, é óbvio que é muito mais difícil você ficar sequinho. E aí quando você me pergunta, você tem preconceito com pessoas barrigudas? Tenho preconceito, porque preconceito significa um conceito pré-formado. Todos nós temos preconceitos, e o meu preconceito é fundamentado na análise do comportamento. Uma pessoa que não consegue gerenciar sua própria dieta e sua atividade física, eu não sei se essa pessoa é alguém que tem força vital e uma personalidade forte o suficiente, de fato, para compartilhar uma vida comigo. Com certeza essa pessoa tem um dia a dia muito diferente do meu. Então, para mim, para estar no dia a dia junto comigo, talvez ela não sirva. Mas pode servir para alguém que tem compatibilidade com o que está na base, né, desse comportamento que a pessoa nutre para chegar a ser barriguda. Vocês conseguem me entender? Estamos falando aqui
de comportamento, de crenças, de comunicação, de gerenciamento do próprio comportamento. Qual a sua opinião da grande maioria dos perfis de redes sociais femininos? Nenhuma. Eu não conheço a grande maioria dos perfis de redes sociais femininos, então eu não posso falar. Nós temos quantas pessoas cadastradas no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube? São todas redes sociais, sem falar nas outras redes sociais menores. Então não tem como eu falar sobre a grande maioria dos perfis de redes sociais femininos. Mas eu posso dizer que, se você vê um padrão na grande maioria dos perfis que você segue, ou que as redes apresentam para você, significa dizer que você está dando atenção à grande maioria desses perfis que você vê. Porque o algoritmo vai entregar o que você quer ver, ou que você passa mais tempo olhando, o que você dá mais atenção. Barrigudo com dinheiro era diferente. Vamos lá. Essa frase que o FB, underline 765, underline 12, underline 39 colocou aqui, é uma frase que eu vejo demais nos comentários, em vários comentários. Eu gosto muito de ler os comentários, né? Então eu vejo demais isso. O que é que eu percebo? Que os homens têm uma ferida. O homem, culturalmente, ele foi criado para ser o provedor, para ser aquele que sustenta financeiramente a família. Então, existe uma crença que pode ser subconsciente, sim, principalmente nas pessoas para quem essa coisa do dinheiro dói, de que ele tem que prover, de que ele tem que dar dinheiro, que o valor dele está associado ao dinheiro. Então, por isso que o cara vem com essa coisa, mas é feio, barrigudo, mas se tivesse dinheiro estava tudo certo. Não estava bem. Não estava. Eu atendo mulheres há mais de 23 anos com tarô. Não é sobre dinheiro. Mas veja só, qual o raciocínio da mulher hoje em dia, atualmente? Se eu vou ficar com um cara mentiroso, que não tem nada para me dar, e um cara mentiroso e feio, que não tem nada para me dar, e um cara mentiroso, feio, que tem alguma coisa para me dar, eu vou escolher quem? O pensamento das mulheres está sendo esse. E a ferida do homem é ele associar o valor dele ao dinheiro. Por isso que o cara vem e fala assim, mas se tivesse dinheiro. Porque o cara que tem dinheiro, ele não está preocupado. Ele não tem essa ferida porque ele tem dinheiro. Mas, de toda forma, eu vejo muito nos caras que têm dinheiro, que eles acreditam que podem conquistar a mulher pelo dinheiro que eles têm. Porque qual a abordagem deles? Você está precisando de alguma coisa? Quer que eu te pague algo? Quer que eu te faça um Pix? Teve vários já que antes de falar comigo, já que meu Pix era o meu número de telefone, já mandava o Pix, mandava o comprovante antes de falar comigo. Para que eu desse atenção para ele. Eu devolvia, né, o Pix, porque meu objetivo não é esse. Então, é muito enraizado isso no homem. Eu valho o meu dinheiro. E é uma crença que você, que fez esse comentário, deveria trabalhar para eliminar. Porque enquanto o homem como indivíduo acreditar que vale o dinheiro que tem, ele vai atrair mulheres interessadas nisso. Ou não, né? Já que ele não tem dinheiro, então ele para de atrair mulheres também, porque ele acredita que só vai atrair mulheres se tiver dinheiro, entende? Então a vida amorosa vira uma bagunça por conta da crença pessoal que ele tem. Mulher de respeito são 20% da população feminina. Outra questão, mulher de respeito não é mulher que prefere... Mulher de respeito é uma coisa, mulher que prefere homem com dinheiro é outra coisa. Ela preferir homem com dinheiro é uma escolha. Não significa dizer que ela não é de respeito. São duas coisas distintas. E aí vocês colocam tudo no mesmo pacote. São coisas diferentes. Sabe por que você atende muito mais mulheres que homens? Eu não atendo mais mulheres que homens. Eu atendo mais homens que mulheres, meu bem. Aí você vê uma pessoa aqui, mais uma dificuldade, né? Que está pressupondo algo sem me conhecer. Porque se você vê as curtidas, os comentários, os seguidores, as pessoas que interagem, a
maioria é homem. Então a pessoa tira uma conclusão, porque eu falei que atendo mulheres há 23 anos, mas eu não atendo majoritariamente mulheres, eu não disse isso. Aí entra aquela questão de não saber ouvir e de tirar conclusões. Então, a gente está nesse nível. E um nível que foi exemplificado aqui com os comentários recebidos. Prostituta também procura dinheiro, homem também procura dinheiro, criança também procura dinheiro, porque qual é o problema com o dinheiro? Aí é um outro ponto, uma outra crença limitante que vemos demais na sociedade, que dinheiro é ruim, dinheiro é uma coisa boa. Dinheiro é uma coisa boa, sem dinheiro você não come, você não mora, você não cuida da sua saúde, você não prospera, você não tem experiências boas. Sem dinheiro, na sociedade que vivemos, nós não temos nada. Então, dinheiro é uma coisa boa, porque ele viabiliza a vida. Uma pessoa que pensa que o problema é o dinheiro, com certeza ele não tem dinheiro. E não vai ter nunca, por conta desse padrão de pensamento. Você tem cabaré de homem? Veja, tem cabaré de homem? Não, porque é pior, o homem se dá de graça. O homem manda foto da piroca para a mulher sem a mulher pedir. É pior, o homem se dá de graça. Dinheiro é o pior que existe no mundo. Meu bem, você de fato, com esse pensamento, você deve ser uma pessoa com uma vida financeira bastante travada e sem vistos para melhoria. Porque enquanto o ser humano não entende que dinheiro é fundamental, que dinheiro é bom, que dinheiro é essencial e que dinheiro viabiliza todas as outras experiências, a pessoa vai... O próprio campo dela vai rejeitar a oportunidade de fazer dinheiro, ela vai se fechar completamente para isso. Então, é uma pessoa que não vai ter sucesso financeiro nunca, não tem como. Sabe por que a grande maioria dos ricos são infelizes? Quem diz para você que a grande maioria dos ricos são infelizes? Quem diz para você? Dinheiro é a podridão do mundo. Nossa, meu Deus, que nível. Vocês estão vendo, né? Ele está dizendo que eu que não entendo isso, que dinheiro é a podridão do mundo. Então, vocês veem como as crenças de cada um são capazes de criar a realidade. Porque aquelas pessoas que tiveram sucesso financeiro, certamente, com certeza absoluta, elas não têm esse tipo de pensamento, tá? De que dinheiro é a podridão do mundo e essas coisas todas que esse moço falou. A gente vê claramente que esse moço tem praticamente todas as crenças negativas relacionadas a dinheiro. E se você é uma pessoa que quer ter um mínimo de conforto na sua vida, há que se avaliar se você também não tem esse tipo de crença. A gente não está falando de barco de Ferrari que traz felicidade. Veja, dinheiro é uma coisa, felicidade é outra coisa. Vocês associam muito coisas que não estão associadas. E dinheiro contribui sim para a felicidade, mas depende do que é felicidade também para cada um, tá? E sua crença está certa, que traz felicidade. Se você é rica, você nunca vai ter a certeza na vida. Olha, muita gente tem esse pensamento de que felicidade não está associada a dinheiro e dinheiro não traz felicidade. Eu sinto muito porque tem esse pensamento. Infelizmente, a maioria dos brasileiros tem esses pensamentos muito negativos em relação a dinheiro e eu tenho a teoria de que o Brasil não vai para frente justamente porque a maioria da massa vibra nessa frequência. Muito negativo esse homem, muito negativo. Se as pessoas gostam de você por quem você é ou pelo seu dinheiro, muito negativo. Conceito de felicidade, muitas pessoas têm esse conceito como sendo um destino final. E há quem associe o destino final, felicidade, sendo a conquista de um determinado saldo bancário, sendo a conquista de uma determinada coisa material, ou de um relacionamento, ou de alguma coisa assim. Todo mundo que associa a felicidade a algo pontual e específico não é feliz. Porque a felicidade mora no processo.
Sempre que você conquista algo, na hora que você conquista algo, você sente aquela euforia, aquela alegria pela conquista daquilo, mas aquilo passa, porque você já conquistou. E o desejo, né? O desejo existe no percurso. E esse desejo pode estar associado a uma tristeza da falta ou a alegria da conquista. Se você associa o desejo à alegria do processo, à alegria da conquista, você estará sempre feliz. E aí quando você conquistar aquela determinada coisa, você conquistou, a alegria passa, mas imediatamente depois você põe o seu alvo em alguma outra coisa e se põe no processo novamente e você mantém sempre a sua energia vital numa frequência interessante. Mas se você deposita todas as suas fichas como se a solução de tudo no mundo, como se uma felicidade absoluta, estática, fosse acontecer após um relacionamento, após um saldo bancário, após um emprego, após emagrecer, você vai conquistar, conquistou e agora? Aquela euforia vai passar, você precisa ter um novo objetivo para continuar caminhando, vivendo e desfrutando da vida. E se você coloca essa alegria do fazer, né, que é o processo, nas pequenas coisas da vida, como ai que legal eu acordei, ai que legal tomar banho, ai que legal escovar os dentes, coloca esse prazer nas pequenas coisas do dia a dia, você pode ser uma pessoa feliz. E para fazer mais, você precisa de mais dinheiro. Porque aquela pessoa que não tem dinheiro, ela não tem nem um banheiro para tomar um banho e escovar os dentes, não tem nenhuma cama confortável para dormir, não tem nenhuma pia com prato para lavar. Então, para fazer o simples também é necessário dinheiro, independente de qualquer coisa. Porque você é uma pessoa que você está encarnada, você tem necessidades físicas e vive em uma sociedade onde tudo funciona com dinheiro. E isso não é ruim, isso é assim, isso é como é. E se você não aceita isso, e se você não entende isso, é uma escolha de vida que você está fazendo. Olha o que eu falei, é uma escolha de vida. Entende? E na medida que você faz escolhas melhores, e na medida que você escolhe por apreciar o processo, e na medida que você escolhe em se colocar sempre um objetivo mais elevado, seja financeiro, seja de posicionamento, seja de autocuidado, você vai prosperando. Ou seja, você vai crescendo, você vai aproveitando mais da vida, você vai tendo mais coisas no seu dia a dia para você fazer, para você viver, para você desfrutar. Porque o dinheiro também traz essas possibilidades. Johnny, eu sinto muito por você, tá? E Fábio, eu também sinto muito por você. O FB_765_1239 tá aqui me perguntando se eu sou casada. Qual a diferença que isso faz para a sua vida? Qual a diferença isso faz para a sua vida? Johnny, eu estou detestando o seu diálogo aqui. Você é uma pessoa extremamente negativa e extremamente fechada. Não é uma pessoa com a qual eu desejo me conectar. E justamente por isso eu vou agradecer a tua companhia na live e eu vou te bloquear. E o outro, você é casada. É mais um também que eu vou bloquear. Eu acho perfeito essas interações, porque me dá a oportunidade de ir bloqueando essas pessoas. Que não contribuem, que não estão abertas para um diálogo
e não estão prestando atenção no que eu estou falando. E pelo contrário, estão atrapalhando. Então, conectando novamente com o assunto inicial da live, todas essas questões, elas podem ser tratadas, clarificadas a partir do tarô, e muita gente não sabe disso. Suas principais crenças limitantes em relação ao dinheiro, a gente pode ver com o tarô. Seus principais bloqueios de felicidade, a gente pode estar vendo com o tarô. E a partir do momento que você consegue enxergar os bloqueios, que você consegue se ver, consegue ver quais são as suas travas, você pode escolher fazer diferente para ter um dia a dia mais tranquilo, mais leve e conseguir viver processos melhores com objetivos cada vez maiores. O tarô não precisa ser usado apenas para prever tendências, porque é muito óbvio que uma pessoa que tem o tanto de crença limitante que o Johnny tem, que ele não tem um caminho de prosperidade profissional e financeira. Isso é muito óbvio, porque ele rejeita completamente o dinheiro. Algumas pessoas não rejeitam completamente, tão abertamente como o Johnny, mas tem essas crenças no subconsciente. Mas tem essa vozinha silenciosa interna que sabota as decisões, comportamentos da pessoa. E aí atrapalha a manifestação de um destino bom. Às vezes as cartas podem até mostrar ali a possibilidade de um destino positivo. E aí aquele destino nunca acontece. E a pessoa fala, mas poxa, por que nunca acontece? Porque a energia astral pode estar favorável para a pessoa, o momento espiritual pode estar favorável para a pessoa, mas a mente dela pode não estar preparada para receber aquelas bênçãos. Por isso que não adianta ver destino nem por um viés psicanalítico, nem por um viés astrológico ou espiritual. Porque você pode ter um destino espiritual, astrológico muito bom, um caminho muito favorável, mas a sua mente está bloqueando a manifestação de tudo isso. Então, se você usa o tarô para ver como está atualmente, para entender a situação atual, você pode aproveitar o melhor que a vida tem para você. O tarô é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Previsão é uma das últimas coisas que ele faz. E aí, quem tiver interesse em fazer leituras oraculares para autoconhecimento, para entender o caminho que está seguindo, para compreender as escolhas, para saber também no aspecto astrológico, no aspecto espiritual, se o momento está favorável para isso ou para aquilo, e aproveitar essa consulta também para desbloquear e reprogramar a mente, limpar a mente desse tipo de pensamento limitante, dessas crenças conflituosas, silenciar as vozes internas, para reintegrar-se, para alinhar mente, coração e comportamento. Até o dia 31 de dezembro tem o combo, estou oferecendo o combo da leitura de tarô, mais a reprogramação mental, e apenas online, tá bom? O link está na biografia. Olha direitinho o link da bio para você ver quais os atendimentos disponíveis. Os valores também estão lá. É uma oportunidade para você se conhecer e se reprogramar. Reprogramar-se vai te colocar numa outra frequência mental. Essa frequência mental não é algo esotérico, é algo que vai te trazer mais paz interna, mais clareza, que vai eliminar esses elementos sabotadores e vai te colocar num caminho de mais prosperidade. Não estou dizendo que você vai casar e vai ficar rica. Eu estou dizendo que você vai conseguir destravar e vai conseguir fluir pelo destino bom que você tem, que todos nós temos. Porque ninguém
foi feito para o sofrimento, para viver em agonia. Isso é uma escolha. Então agora você tem a oportunidade de escolher sair desse inferno interior, acalmar sua mente, clarificar suas questões, alinhar pensamento, sentimento e comportamento para viver o que de melhor você poderá viver nesse ano de 2026, tá? Está um pouquinho longe ainda, estamos em setembro, mas já estou começando com essa ação para dar oportunidade para o maior número de pessoas possível, tá bom? Então, se você não é o Johnny, se você está aberta para uma mudança, se você acredita que esse tipo de pensamento que o Johnny relatou aqui é um pensamento que realmente te limita, que te faz mal, se você acredita que realmente pensamentos estão te bloqueando, que sua forma de enxergar a vida pode estar te bloqueando, e sabe que muitas vezes esses pensamentos são silenciosos, não são tão explícitos quanto os pensamentos de Johnny, então você entra em contato comigo que eu quero te ajudar, tá? Agradeço muito a companhia de todos vocês, inclusive a do Johnny, que ajudou a movimentar a live. E outro dia eu entro por aqui. Tchau, cheiro, espero vocês.